Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a nossa igreja. Graças a Deus por mais um dia do Senhor, que estamos aqui reunidos como igreja. Queridos, nós vamos dar sequência na série de Juízes, o ciclo de Juízes e a esperança do Rei Perfeito. Hoje, portanto, é o sermão de número 10. Nosso título: A rebelião, a redenção e a resposta da fé. Lições de Gideão. Capítulo 6, dos versículos 1 ao 24. Juízes 6, 1 ao 24. Vamos todos ler. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu aqui vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então Gideão
Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, um anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezritas. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, porque a tua palavra foi lida e será exposta para a tua glória. Que o Senhor venha nos fortalecer e nos capacitar com a iluminação do teu Santo Espírito, para que tenhamos entendimento correto das Sagradas Escrituras. Que sejamos todos edificados e fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Imaginem vocês, meus pequeninos, Martim, Mark, Estherzinha, Oliver, Moisés, todos os nossos pequeninos. Vejam, imagine que vocês todos morassem numa mesma vila. E eu imagino que todos vocês gostam de brinquedos, gostam de brincar. E até mesmo nesta vila, onde todos moravam juntos, vocês compartilhassem os seus brinquedos, dividiam uns com os outros, para que todos se alegrassem. Porém, chega um tempo em que alguns de vocês começam a desobedecer os seus papais, suas mamães, e portanto desobedecem a Deus. Logo, vocês transgrediram a regra da vila, que na verdade era uma vila cristã, seus pais cristãos, e vocês acabaram que começaram a ser um pouquinho egoístas. Vocês começam a esconder os seus brinquedos e não querem mais ouvir os conselhos dos seus pais. Então as coisas começam a caminhar para um lado bem difícil para vocês, porque vocês começam a sofrer bastante correções. Os brinquedos passam a desaparecer, primeiro por negligência de vocês, mas também porque os seus pais estão, de certa forma, castigando vocês. Muitas vezes vocês brigavam e ficavam tristes. Até que um dia, o Martim, ele percebeu que alguma coisa está errada. Nós estamos mais parecendo os filhos das trevas do que os filhos da luz. Então o Martim começa a se lembrar de como eles eram felizes naquela vila. Como eles se alegravam em compartilhar os seus brinquedos, como eles se alegravam em se divertirem. Então, o Martim decide conversar com seus amiguinhos e pedir ajuda para resolver a situação. Vamos conversar com o tio Wellington, para que ele venha nos instruir na palavra, e vamos nos arrepender e pedir perdão aos nossos pais. Porque o Martim ele acreditava que se todos voltassem a agir juntos, poderiam trazer de volta
a alegria e a paz na vila. Foi aí então que eles tiveram uma grande ideia: confiar e pedir ajuda a quem realmente poderia ensinar o caminho certo. Ou seja, a palavra de Deus. Então, juntos, eles aprenderam que a obediência e a fé podem transformar até os momentos mais difíceis. E hoje, queridos pequeninos, nós vamos descobrir juntos como Deus usou alguém comum para mudar a história de um povo inteiro, mostrando o caminho da redenção e a importância de responder com fé. Ok? Agora, a conversa é com os adultos. Imaginem uma pequena cidade no interior do Brasil. Imagine lá em Caieiras, cercada por montanhas, rios, onde os habitantes vivem da agricultura e da pesca. Por muitos anos, aquela comunidade prosperou, desfrutando da paz e da harmonia, parecendo a vila das crianças. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas começaram a se afastar dos princípios que sustentava aquela boa convivência. A busca por interesses próprios, pequenas desonestidades e a indiferença em relação ao próximo passaram a ocupar o lugar da solidariedade e do respeito mútuo. Qual seria a consequência disso? Os frutos da rebelião começaram a surgir. A terra se tornou menos fértil. Surgiram conflitos entre vizinhos e um sentimento de medo e insegurança tomou conta dos corações. O que antes era um povo unido, agora estava dividido e vulnerável diante de ameaças externas. Então, muitos começam a se questionar: onde está Deus em meio a tantas dificuldades? É exatamente assim que os crentes vivem, não é verdade? Eles se colocam numa situação difícil e quando o caldo começa a engrossar, será que Deus não está ouvindo minhas orações? Onde será que está Deus? Ao olharmos para a trajetória de Gideão, somos convidados a refletir sobre 3 temas centrais: a rebelião que afasta o homem de Deus, a redenção generosamente oferecida pelo Senhor e a resposta de fé que transforma vidas. Então, que esta mensagem nos inspire cada um de nós a reconhecermos nossos próprios caminhos, buscarmos a redenção divina e respondermos com fé ao chamado de Deus. Ok? Nosso sermão está dividido em 3 partes principais. Primeiro, a natureza do pecado, rebelião e consequências, dos versículos 1 ao 6. Segundo ponto, a natureza da resposta de Deus, a raiz do pecado, dos versículos 7 ao 10. E por fim, a natureza da verdadeira fé, confiança e obediência, dos versículos 11 ao 24. A nossa palavra-chave nesta manhã, soberania/graça. São 2 palavrinhas aí para que nós possamos trabalhar com os nossos filhos e com nossas esposas em nosso lar. E a nossa afirmação teológica: Deus é soberano sobre todas as coisas e sua graça é suficiente para nos capacitar a fazer a sua vontade,
mesmo quando nos sentimos inadequados ou incapazes. Amém? Vamos ao primeiro ponto, a natureza do pecado, rebelião e consequências. Versículos 1 ao 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Amém. Nós, seguindo o livro de Juízes, tivemos uma breve pausa num ciclo que se repete constantemente na trajetória deste livro. Então nós começamos com este mesmo ciclo lá, na história de Débora e Baraque, e depois desenvolvemos um pouquinho mais ainda o desenrolar da história destas personagens agora mencionadas. E aí então, no final do capítulo 5, diz o texto que Israel permaneceu em paz durante 40 anos. Não é verdade? E novamente aquele ciclo se repete. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. Eles se rebelaram contra Deus, novamente. E o que significa isso? Nós já mencionamos em outras oportunidades, mas sempre é bom nós lembrarmos daquilo que nós refletimos outras vezes. O que é mal aos olhos de Deus? Amar e servir aos ídolos, a deuses pífios, deuses inexistentes. Era isso que Israel estava fazendo. Eles passaram a servir os Baalins, como nós já mencionamos, não é uma variedade de Deus que chamavam Baal, mas sim variações do mesmo Deus, ok? E, portanto, ao adorar, ao servirem aos Baalins, eles abandonaram a Yahvé, ou seja, eles apostataram da fé, buscando, então, outros deuses. Essa expressão de buscar outros deuses, é muito importante que isso fixe em nossas mentes, pelo fato de que eles não deixavam de acreditar em Yahvé, mas eles buscavam outros deuses, além de Yahvé. Mas isso significa dizer que eles abandonaram Yahvé, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Então eles passam a serem idólatras, porque eles buscam adorar outros deuses. E, portanto, eles recebem as sanções do pacto. E que pacto que nós estamos mesmo? Já esqueceram? Pacto? Sim. Qual? Pacto mosaico. Alguém disse aí, não sei quem foi, mas é isso mesmo. Aliança com Moisés. Aliança sinaítica. Eles estão sob a vigência do pacto mosaico. Portanto, as promessas deste pacto devem ser adquiridas por este povo. Em contrapartida, as sanções do pacto também. Então, para os irmãos entenderem melhor as sanções do pacto, depois os irmãos leiam Levítico 26 e Deuteronômio capítulo 28. Eles começam a sofrer com as maldições que Deus estabeleceu para todos aqueles que desviassem
da aliança. Então, nós vamos perceber que algo inevitável acontece, que se chama a consequência do pecado. Eles passam a serem escravos, não no sentido como eles eram no Egito, mas eles são oprimidos por povos que começam a destruir tudo aquilo que eles semeavam e plantavam na sua terra. Dentro deste ciclo vicioso que se repete em todo o livro de Juízes, aqui em específico, nós vamos trabalhar um outro ciclo. Então é um ciclo do ciclo que ocorre aqui em Juízes 6. Mas antes de nós avançarmos para este ciclo, vamos entender um pouquinho melhor quem eram os midianitas. Se nós olharmos lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 2, os midianitas, eles são descendentes direto de Abraão com uma de suas esposas, chamada Quetura. Ok? Ainda em Gênesis, no capítulo 37, versículo 36, José é vendido como escravo pelos seus irmãos, nas mãos dos midianitas. Lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 15, e no capítulo 3, versículos 1 e 2, nós vamos perceber que lá em Midian foi o refúgio para Moisés. E o local onde o próprio Moisés conhece a sua esposa e onde Deus se revela a Moisés, estabelecendo a aliança que nós estamos trabalhando no livro de Juízes. Uma vez que os israelitas deixaram o Sinai, no entanto, as relações com os midianitas se deterioraram. De acordo com Números, capítulo 25, dos versículos 6 ao 18, em virtude da iniciativa midianita de afastar Israel de Yahvé, uma postura anti-midianita tornou-se oficial. Uma política divinamente sancionada e expressada posteriormente em uma guerra generalizada contra eles em Número, capítulo 31. Então notem que teve altos e baixos aqui, né? A relação de Israel com os midianitas. E talvez seja essa postura anti-midianita que em algumas passagens aqui do livro de Juízes, como nós já percebemos, o sogro de Moisés não é retratado como o midianita, mas sim como um queneu. Era como se a expressão midianita fosse algo proibido de falar. Olha, você nem toca nesse nome. E aí então, queridos, um ciclo vicioso se repete aqui no capítulo 6. Durante 7 anos em que Israel está sendo oprimido pelos midianitas. Este ciclo ocorre da seguinte forma. Os midianitas não estavam interessados em controle político. Eles não queriam governar Israel. Pelo contrário, eles estavam interessados numa exploração econômica. Vocês vão trabalhar para nós. Vocês estão sob nosso julgamento. O que vocês produzem é nosso. E eles não poupavam nada que tivesse vida. Vegetais, os animais dos israelitas. O texto diz que eles pareciam gafanhotos, destruindo tudo que os israelitas produziam. A consequência disso é uma fome em Israel. E quando eles faziam esse movimento,
Eles estavam sufocando Israel no sentido econômico, na alimentação. E quando você afeta a alimentação e o poderio econômico de uma nação, o que você está fazendo? Você está enfraquecendo ela. E aí Israel decide então clamar a Deus. Como nós observamos no versículo 6. O que nós podemos extrair deste primeiro trecho? Qual a natureza do pecado de Israel? Idolatria. Tudo o que está acontecendo com Israel é devido à idolatria. Qual a consequência do pecado, da idolatria? Opressão. Eles agora, eles produzem, mas não podem usufruir daquilo que eles produziram, portanto eles são famintos, eles vivem fugindo e sofrendo as punições e sanções do pacto estabelecido com Deus. Agora, eu quero que os irmãos se atentem para o que eu direi a partir de agora, com relação a esta opressão que Israel está passando. Porque, diferente das outras vezes em que nós trabalhamos neste ciclo vicioso, agora é mais notório observar uma instrução disciplinar de Yahvé em seu povo. Por que Israel era idólatra? Por que eles sempre retornavam à idolatria? Note que sempre ao final de um ciclo existe um momento de relativa paz. Assim como para estes israelitas aqui presentes, tudo que eles sofreram com os midianitas lá atrás era algo no passado. Por exemplo, quando os midianitas levaram Israel a cometer idolatria, essa geração aqui nem estava presente. Então eles sabiam por conta dos textos, dos manuscritos dali que eles tinham. E da tradição oral também, que eles um passavam para o outro. Então, muitas vezes, pecados antigos procuram nos visitar. O fato de eles estarem há 40 anos, depois de Débora e Baraque, em relativa paz, não significava que eles haviam vencido todos os seus inimigos. O fato dos midianitas, nesse tempo de paz, não ter causado nenhum problema com eles, não significa que não poderia acontecer, como de fato está acontecendo. Então, muitas vezes, nós temos esses tipos de inclinações, de achar que alguns pecados vencidos, que faz tempo que não nos visita, que eles não voltarão mais. Que eles ficarão esquecidos. E que eles não podem se levantar. Entretanto, enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos em guerra com o pecado. Todos os dias. A segunda razão do porquê eles são idólatras, porque esta é a consequência natural de todos aqueles que buscam adoração que não seja única e exclusivamente a Deus. Se em algum contexto da sua vida você dividir a glória de Deus com qualquer outra coisa, você é um idólatra. Independente se você está numa igreja católica ou em qualquer outro lugar. Você pode estar numa igreja reformada e adorando algo paralelo a Deus. Portanto, você é um idólatra.
Mas eu havia dito de uma instrução disciplinar de Yahvé com os israelitas, que está bem notório. Porque é o seguinte, nós definimos aqui o que é fazer o que é mal perante o Senhor, que é adorar a deuses pífios, inexistentes. E eles passam a adorar a quem? A Baal, aos Baalins, as suas variações do mesmo Deus. E também Astarote. Não é verdade? Se os irmãos retrocederem na memória, quando eu havia explicado quem era Baal e Astarote, eles eram variações de deuses que, na mitologia deles, eram deuses da prosperidade e fertilidade. Entretanto, o que Israel está passando neste momento é tudo menos prosperidade e fertilidade. O que Deus está ensinando a Israel, que esses deuses, eles não têm prosperidade nenhuma. Pelo contrário, eles estão sendo sufocados economicamente. Eles não são prósperos, porque tudo que eles produzem, os midianitas vêm como gafanhotos e consomem tudo. Eles estão enfraquecidos, eles estão em um período da vida que eles não conseguem nem reproduzirem mais a si mesmos. Então, essa ideia de fertilidade também está caindo por terra. E Deus está mostrando isso para eles. Porque a convicção em um falso Deus sempre conduzirá pessoas a falsas promessas. Faz sentido? Imaginem os cultos a Baal e a Astarote. Os israelitas idólatras chegando aos sacerdotes de Baal e de Astarote. Ah, você não está prosperando porque você não teve fé. Já ouviram isso em algum lugar? Você não recebe o seu milagre, a sua bênção, porque você não teve fé. Essas pseudo-igrejas que adoram um falso Deus, prometem são falsas profecias, e aí quando isso não acontece na sua vida, a responsabilidade de não ter ocorrido é sua, porque você não teve fé. Eles são iguaizinhos aos idólatras aqui de Israel. Não adianta eles dizerem que adoram Jesus Cristo, se o que eles estão promovendo no culto público é uma adoração frívola, superficial, carnal, que não tem por finalidade a glória de Cristo. Ou talvez eles poderiam dizer o seguinte: não, vocês não estão prosperando porque vocês estão fazendo menos, vocês devem fazer mais. Ou seja, mais obras, mais legalismo. Sabe por que você não é abençoado? Porque você estava de bermuda na igreja. Porque você estava de barba na igreja. Porque você estava assistindo uma partida de futebol. Então Deus não tem aliança com você. O que está acontecendo com Israel ocorre nos dias presentes. Satanás nem criativo não é. Porque as coisas se reproduzem, mas com uma roupa diferente, transvestida em pseudo-igrejas, com lobos devoradores no púlpito, escravizando pessoas, oprimindo pessoas. E no final a responsabilidade será sua, porque você não teve fé.
Talvez eles diziam, sacrifique mais. O culto ao Baal era marcado também por sacrifício de bebês recém-nascidos, crianças. Matam mais. O pecado, ele te oferece muitas coisas. Ele te promete muitas coisas. Mas sempre lhe deixará com fome. Sempre. Você nunca estará satisfeito. Porque ele está te prometendo constantemente diversas coisas. Por isso que quando você está escravizado em algum pecado, que você não consegue sair, quando você começa a lutar contra este pecado, você pula deste pecado para outro pecado. Porque você está com a abstinência do seu pecado predileto. Então você quer se agarrar em outro para satisfazer a sua carne. Então, olha só. Casamentos com falsas expectativas levam pessoas famintas por felicidade e valorizações fora do casamento. Então, quantas famílias não estão sendo destruídas? Porque na ilusão de encontrar uma felicidade, alguém que me valorize, eu preciso de um homem que me valoriza mais. Preciso de uma mulher que reconheça que eu sou uma pessoa íntegra neste lar. Eu pago as contas em dia. Eu faço tudo que tem que ser feito. Só que você não me valoriza. São pessoas egoístas, orgulhosas. E aí o pecado está direcionando ela para outra situação, para outros pecados. Porque ela está cega por ilusões oriundas do pecado. E quanto mais iludido eu estou com o pecado, mais fome eu vou ter. Eu preciso o tempo todo. Famílias com excesso de concessões, principalmente aos filhos, levam a um lar liberal. Então, para manter a paz, olha, meu filho está chorando demais. Marcelão e a Margarida, que vai para o quarto agora. Está chorando demais essas crianças, vai me deixar doido aqui nessa casa. Bota eles no celular. Fome de paz, eu preciso de paz. Você quer algo que é bom, buscando através do pecado. Ou, eu posso ir na casa do meu amigo, da minha amiguinha. Eles não são cristãos não, mas eles são boas pessoas. Você vai concedendo, vai soltando. Seus filhos voltam para os lares e eles que estão doutrinando vocês. Assim também em igrejas, com excesso de concessões. Elas começam a ceder. Vamos pintar agora, é que aqui não tem parede, né? Mas vamos pintar aqui de parede preta. Vamos colocar aqui um UFC gospel aqui para atrair os jovens do Tatuapé. Sair de moto aqui na hora, aqui nesse corredor aqui, dando grau aqui para ver que nós somos crentes radicais. Famintas por bodes. Famintas querendo igrejas gordas, mas raquíticas de teologia. Raquíticas de doutrina bíblica. Portanto, a fome pelo pecado promovem igrejas a perderem as suas identidades. Ok? Vamos ao segundo ponto.
Então, nosso primeiro ponto, a natureza. A natureza do pecado promovem o quê? Rebelião e consequências. A idolatria fez com que eles se rebelassem contra Deus, adorando a falsos deuses, e Deus disciplina o seu povo, e com as consequências daquilo que eles mesmos se colocaram. E agora, depois que eles clamam a Deus, Deus então se manifesta. Como é que Deus se manifesta? Ah, agora vocês querem o Yahvé, né? Agora eu também não quero vocês. É assim? Não. Vamos entender a natureza da resposta de Deus. Porque Deus não enxerga como você enxerga. Essa palavra, essa frase que eu acabei de mencionar, deveria fazer você glorificar de pé. Deus não enxerga como você enxerga. Porque se dependesse de como você enxerga as coisas, você já estaria no inferno. Deus ouve o clamor de Israel e envia um profeta demonstrando graça e misericórdia. Vamos analisar? Versículos 7 ao 10. Diz o seguinte: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, ênfase aqui, olha. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, a ênfase agora. Por causa dos midianitas. Isso não pode passar despercebido. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Por que Deus... aqui também já vem algo distinto das vezes em que nós fizemos exposições do ciclo que se repete aqui em Juízes. Porque quando o povo clamava por socorro, Deus enviava um juiz, um libertador. Não era assim? Agora não. Ele vai enviar o libertador, mas antes ele enviou um profeta. Por quê? Porque Deus não lida com os sintomas do pecado, mas com a raiz do pecado. Vou salvar vocês. Mas agora vocês vão entender o porquê que vocês estão assim. Portanto, o profeta, ele tem a incumbência de trazer a mensagem de Deus. Porque ser profeta é trazer a mensagem revelada de Deus. Por isso que todo aquele que é fiel às Sagradas Escrituras, ele está ali como um profeta de Deus. Mas ele não tem o ofício do profeta. Então, todas aquelas pessoas que se auto-intitulam como profetas, são profetas do mal, profetas do inferno. Ok? Para que eles apreciem a libertação futura, eles precisam entender por que precisam ser resgatados. Antes de vocês, eu enviar o juiz para libertar vocês, vocês precisam entender por que vocês precisam ser resgatados. Não é por causa dos midianitas. Mas nós vamos chegar até essa explicação. O profeta, ele quer que os israelitas vejam onde a idolatria, o pecado deles os fez chegar. Essa é a responsabilidade do profeta. Abrir os olhos de Israel. Porque isso ocorre porque o clamor de Israel não era de arrependimento. Eles não estão arrependidos.
Eles estão sendo oprimidos pelos midianitas, mas o texto diz: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Não é por causa do pecado deles, não é por causa da idolatria deles, mas é por causa da opressão dos midianitas. O clamor de Israel é um clamor errado. Mas ainda assim, Deus, em sua infinita misericórdia, envia um profeta. Por isso que Deus ele não enxerga como você enxerga, como eu enxergo. Ele enxerga de uma maneira distinta de nós. O que eles esperam é uma libertação imediata do seu problema. É isso que Israel espera. Israel precisa antes entender o que significa remorso e o que significa arrependimento. O que é remorso? É uma tristeza pela consequência do pecado. O remorso é isso. O remorso não é se entristecer do pecado, mas da consequência do pecado. Pegou a visão? Arrependimento é onde há a verdadeira tristeza em relação ao pecado. Onde ocorre uma transformação interna. É uma metanoia, mudança de hábito, mudança da disposição mental, mudança de como enxergar as coisas. Isso é arrependimento. Eles estão desesperados porque levantaram ídolos. E se eles de fato não se arrependerem de seus pecados e passar a odiá-los, eles não podem ser libertos da opressão. Parte da consequência do pecado é o desespero. Quando você está consumindo tanto pecado, quando você cai em si, vem o desespero. Porque você percebe a situação que você se encontra. Mas, se a raiz do pecado não for tratada, você permanecerá escravizada a este pecado. Então, como isso se reflete aos dias de hoje, para nós, aqui na nossa igreja local, vocês estão aqui me ouvindo e a mim mesmo que estou aqui ministrando. As pessoas, elas têm o costume de chegar aos pastores somente nos momentos em que a crise já está instalada. Aí ela chega lá para o pastor Leonardo, pastor André, o bicho está pegando lá em casa, hein? O senhor precisa ir lá. Por quê? Elas procuram soluções imediatas. Elas não estão preocupadas com o que fez com que elas passassem por este processo. A única coisa que elas querem é que o problema seja resolvido. É aqui, é agora. E quando nós começamos a nos aprofundar para entender o que está acontecendo, não, mas isso não tem nada a ver, não. Por quê? Porque são pessoas orgulhosas, soberbas, cheias de si mesmo. Essas pessoas que agem dessa forma, elas acreditam que elas podem suportar qualquer coisa a qualquer momento. Elas acham que elas são super crentes. Deixa comigo, eu resolvo. Isso foge até da realidade do conceito de igreja, da comunhão dos santos. Então, todas as vezes que nós fazemos aqui a bênção pastoral, o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja, se você age dessa forma, você não pode dizer amém. Não vou dizer amém, não. Porque eu prefiro resolver meus problemas sozinhos.
Eu não preciso da orientação do pastor Leonardo, nem do pastor André, nem de ninguém. Isso aqui é problema meu. Não tem relação com a igreja. Só que quando a situação chegar ao seu limite, aí então a igreja vai saber. E aí o que era um pecado passou para vários pecados. Os problemas de Israel não são os midianitas, e sim a idolatria. Por quê? É muito importante nós entendermos o aliancismo que nós subscrevemos. Se eu estou aliançado com Deus, eu tenho promessas nessa aliança. Eu preciso permanecer firme. Eu preciso me manter ali naquilo que foi estabelecido por Deus. Israel, se ele estivesse adorando única e exclusivamente a Deus, eles jamais seriam oprimidos. Nós, enquanto aliançados em um pacto de graça, em todas as oportunidades em que nós se afastarmos da graça e buscarmos obras, sofreremos sanções deste pacto. Não é por obras. O tempo todo você gosta de ostentar que você é um reformado, que a salvação é pela graça e não por obras. Mas na sua própria vida você não aplica isso, porque você entende que obras significa simplesmente você não buscar obras para buscar salvação. Mas quando você está numa luta contra o pecado e você luta com as suas próprias forças, você não quer ajuda nem de Deus, você não quer ajuda da igreja, não quer ajuda de nada, você está se vangloriando nas suas obras também. Você não pode nem dizer que você é reformado. Não são as consequências, mas sim o próprio pecado. É o pecado que nós precisamos combater. Quando todos aqui sofremos em algum momento de nossas vidas, momentos de altos e baixos financeiramente. Não é verdade? Tem hora que você vai estar enrolado por alguma situação, você vai estar vivendo uma crise financeira. Não adianta eu chegar para você, até porque eu nem tenho, mas eu chegar lá e falar assim, eu vou quitar todas as suas dívidas. Eu gostaria de ter, viu? Eu não tenho para poder fazer isso. Senão eu vou fazer de todos aqui da igreja. Mas isso não seria o suficiente. Porque se você não tem a concepção de algo que está escravizando você, de um pecado que está no seu coração, porque não adianta, eu posso pagar todas as suas dívidas, você sempre recorrerá ao pecado de novo e vai ter novas dívidas. E às vezes ela vai se potencializando, ela vai aumentando ainda mais, porque você não para. Percebe? Então, a consequência do pecado, ela nos preocupa, sim, mas a raiz do pecado é que nós devemos entender. E nós sabemos isso através do quê? Da natureza da resposta divina, pela Escritura. Deus primeiro enviou um profeta para trazer aos israelitas a sua resposta, a sua disciplina. Nós somos disciplinados por meio das Sagradas Escrituras. Daí a importância de um culto doméstico, daí a importância de uma igreja bíblica, daí a importância da reflexão bíblica, daí a importância da cobrança dos pastores
para o culto doméstico, a cobrança pela meditação. Porque quanto menos eu estou me aprofundando no Evangelho, mais eu estou indo de braços abertos para o pecado. Ponto 3. Alguém liga isso aqui no número 1, por favor, que eu estou derretendo aqui em cima já. Por favor. No 1. A natureza da verdadeira fé, confiança e obediência. Obrigado, meu irmão. Dos versículos 11 ao 24. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Não é curioso isso aqui? O Senhor é contigo, homem valente. O que ele responde? Ai! Ai, Senhor! Estou aqui com medo. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e vos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre a penha e derrame-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abiesritas. Vamos lá. Gideão, ele expressa sua dúvida e insegurança. E uma resposta divina de encorajamento e confirmação ocorre simultaneamente. A partir de agora, o que se espera dele é a confiança e obediência, que é a natureza da verdadeira fé. Este é o nosso terceiro e último ponto. Vamos primeiro aqui, identificar quem é essa personagem Gideão. Significa cortador ou rachador de lenha. E gravem bem isso, porque é uma função que logo ele será chamado a desempenhar quando destruir o altar de Baal. Primeiro ele está ali com medo, né? Ai, meu Deus, logo eu. Mas lá na frente, a chinela vai cantar pro falso deus Baal. Eu trouxe aqui uma curiosidade, porque na verdade há apoio considerável para a ideia de que Gideão era o apelido desse homem. E que seu verdadeiro nome era Jerubaal, que significa que Baal se defenda. Outros atribuem após
ele ter destruído o altar do seu pai. Então, existe aqui algumas possibilidades referentes ao nome dele. Pode ser que esse Jerubaal seja após ele ter destruído o altar de Baal que estava na casa do seu pai. Ou pode ser também o próprio nome dele e o apelido dele é Gideão. O texto diz que logo quando o anjo do Senhor aparece, ele já traz uma expressão: o Senhor é contigo, homem valente. Já pensou, você está lá parado lá? Do nada aparece alguém: ó, o Senhor é contigo. Servo valente, homem de guerra. Agora, é uma maneira um pouco peculiar deste anjo do Senhor aqui, porque não é tão comum assim, né? Se apresentar dessa forma. Mas, em contrapartida, isso traz uma concentração e atenção de Gideão. Porque a consequência lógica aqui disso seria: mas onde está Deus? E como ele poderia ser tratado como um valente malhando trigo? Ainda mais num lagar, que não era para malhar trigo ali. Por isso que ele está malhando trigo no lagar, porque ele está com medo dos midianitas. Ele está escondido. Por isso que quando o anjo chega, ele fala: ai de mim. Socorro, Deus. Como Deus está com ele neste atual contexto? Porque eles estão sendo oprimidos. Ele mesmo está com medo ali, né? Malhando trigo no lagar. Mas o contexto aparente que desenrola o cenário de Gideão é o seguinte: Yahvé abandonou Israel e os entregou nas mãos dos midianitas. Isso é o que ele enxergava. E quando o anjo do Senhor chega para ele e fala assim: ó, vai nessa tua força. Imagina o Gideão olhando assim: que força, meu irmão. Não tem força não. Mas lembram-se de que Deus, ele não nos enxerga da mesma maneira que nós nos enxergamos. O que Deus diz é completamente distinto de qualquer opinião nossa. Então, quando ele diz: vai nessa tua força, ele está levando em consideração a capacitação divina que viria sobre Gideão. E o que nós observamos é Gideão recuando. Ele tem uma certa objeção. Mas como é que o senhor pode estar conosco? Não, preciso de uma garantia, preciso de um sinal de confirmação, preciso de uma revelação aí para saber que o senhor está aqui comigo ou não. Como é que eu vou? Vou libertar quem, meu Deus? Logo eu sou menor de minha casa. E é assim, quando o texto diz aqui também que ele era de uma família pobre assim também, na verdade não era tão pobre, porque o pai dele tinha diversos altares de ídolos na casa dele. Mas como ele se considerava o menor da casa dele, então por isso que ele diz essa expressão: sou menor da minha casa, comigo não vai dar. Melhor você achar outra aí, que comigo não vai rolar não. Nós precisamos responder a seguinte pergunta: quando Gideão, aqui no versículo 13, diz o seguinte: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso aqui é uma expressão de uma fé autêntica? Ou é uma expressão de uma dúvida seguida de incredulidade? Quem acha que isso aqui é uma fé autêntica, levanta a mão. Ninguém? E quem acha, acho que vai ser unânime aqui, né? Que é uma dúvida de incredulidade. Quem acha isso? Alguns estão meio acanhados, né? Tá levantando a mão assim. Porque existe uma lacuna aqui, na verdade.
Existe uma lacuna entre o que Deus está dizendo para ele e o momento que ele se encontra. Não é verdade? Gideão, ele levanta aqui perguntas honestas. Por quê? Ele está tomado de desespero. Olha o que está acontecendo lá com o povo de Israel. Como é que ele poderia chegar lá? Não, pode deixar comigo, senhor. Eu sou Gideão, vou para cima desses midianitas tudo aí e vou sentar a facada em todo mundo lá. Ele não vai fazer isso. Está abatido ele. E aí, então, isso é uma expressão de fé ou dúvida? Vamos olhar lá em Hebreus agora. Hebreus capítulo 11. Vejam os versículos 1 ao 3 primeiro. Porque nós estamos tratando aqui a natureza da verdadeira fé, certo? Esse é o nosso terceiro ponto. Então, Hebreus 11, dos versículos 1 ao 3, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, bastante ênfase, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora, verso de número 32. E que mais direi? Que interessante isso aqui. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Homem de fé, fé verdadeira, fé autêntica. Ele entra nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. Gideão, meus irmãos. Deus não está errado ou não ao falar com Gideão. Ele é um homem valente, valoroso, um homem de fé. Vai nessa tua força, Gideão. Essas expressões aqui de dúvidas são dúvidas sinceras, honestas, porque ele está abatido, sofrendo com tudo aquilo, mas olha só, a pergunta que Gideão fez, muitos crentes nos dias de hoje não fariam, porque a pergunta dele é o seguinte: mas como o Senhor pode estar conosco? Cadê aquelas obras maravilhosas que o Senhor fez com o povo de Israel lá no Egito? Ele crê naquilo ali, olha só, o Senhor fez isso, ele não está com dúvidas de se Deus fez ou não, ele sabe que Deus fez. O Senhor fez lá, mas por que não está fazendo aqui? Ele tem a coragem de dizer para Deus: olha, o Senhor fez. Agora, o crente, o ateu funcional, o hipócrita, ele não faz essa pergunta. Porque quando nós o apertamos, quando ele está no momento de aflição e de tensão, olha aqui a luz da Escritura, veja o que Deus prometeu. Ah, mas isso aqui é naquele tempo, era para aquela época, não é para agora, não é para os dias de hoje. O que está escrito aqui foi algo relacionado a eles lá. Não tem serventia para nós hoje. Gideão não faz isso. Ele está convicto. O Senhor fez tantas obras, tantas maravilhas. Mas note que aqui é um diálogo entre alguém que é onisciente, que tem todo o conhecimento. Deus sabe quem é Gideão. Ele não erra. Ah, mas eu já li a história de Gideão, depois ele levou o povo à idolatria. Ok. Mas eu vou dar crédito ao que você entende a respeito de Gideão, ao que Deus entende. Aqui, na nossa introdução, das introduções que nós fizemos aqui não são exemplos de pessoas a serem seguidas. Nosso exemplo maior é Cristo. Isso só vai nos mostrar que Deus não está procurando a perfeição em você, porque você não é.
Gideão está angustiado, mas ao relatar os fatos passados, ele demonstra que de fato Deus existe e ele realmente acredita nos fatos. Ele acredita. E Deus é paciente com ele. Porque ele ainda começa a pedir sinal, ainda o Senhor, mas então dá um sinal aqui. Então faz assim agora. Mostra desse jeito. Se o Senhor fizer isso, mas Deus, o tempo todo, estarei contigo. Ah, você quer trazer uma oferta para mim? Não, eu vou esperar, pode ficar tranquilo. E quando o anjo do Senhor toca na oferta e o fogo consome, é um sinal de que Deus aceitou a oferta de Gideão. E note uma coisa. Gideão, nenhum ateu, nenhum hipócrita teria essa expressão aqui. Ai de mim, porque eu vi a face do anjo do Senhor. Olha o temor deste homem. Não temas. Paz seja convosco. Lembra de alguém falando isso aqui? Lá no Novo Testamento, nós estudamos sobre isso. Paz seja convosco. Agora é você e eu, Gideão. Agora é você e eu, meu irmão. Vamos destruir os midianitas. E o que se espera agora de Gideão é a obediência e a confiança que ele teve em Deus. Senão ele não teria oferecido uma oferta de sacrifício a Deus. Gideão, vai nessa tua força. Final. O pecado sempre irá fazer com que você se aprofunde mais e mais na miséria. Ele vem com uma falsa ilusão de prosperidade e de fartura. Quando Israel estava sendo oprimido, o texto não menciona, mas é possível nós imaginarmos que talvez pessoas pudessem ter morrido nessa época aqui, talvez até de fome. Pessoas debilitadas. Tudo isso por conta da natureza do pecado chamado idolatria. O pecado ele vai mostrar para você que ele pode saciar o seu desejo. De princípio, ele é prazeroso. Ele vai trazer uma sensação incrível a você. Por quê? Porque você já está contaminado com ele. Agora, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus é vida. É Ele quem nos concede vida e vida com abundância, conforme João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão é o falso profeta. É ele quem veio matar os seus sonhos, seus planos, seus objetivos. É ele que veio destruir o seu lar, a sua família. É ele que quer, é ele que mata pessoas espiritualmente com falsas promessas. Mas Jesus Cristo, Ele nos dá vida. Vida com abundância. Quanto mais nós recorremos a Cristo, mais vida nós temos. Quanto mais avançamos para Cristo,
mais vida nós temos. Ele é o Senhor da vida. A comunhão com os santos requer intimidade, confiança, santidade e amor. Quando isso ocorre, temos uma membresia forte e saudável, que preza pelo crescimento bíblico e sustentável de uma igreja forte. A nossa luta deve ser uma luta contra o pecado, mas não uma luta solitária. Você não é o super crente. Pecados antigos podem te visitar. Talvez te visite ainda hoje. Talvez te visite nesta semana, neste mês. Ou daqui 10 anos, quando você nem lembrar mais desse sermão. E quando você estiver sendo esmagado pela culpabilidade, é aí então que você busca uma ajuda. Não façam isso. O cristão luta contra o pecado antes de suas consequências. Não espere as consequências chegarem. A nossa luta é hoje. O amanhã pertence a Deus. O ontem não tem mais como nós voltarmos atrás. É agora. É hoje. Não deixe amanhã. Ah, amanhã. Não dá. É agora. É agora, meu irmão. Lutemos contra o pecado. Cristo nos deu vida para que pudéssemos exercitar a verdadeira fé, olhando e analisando as Escrituras como nosso exemplo, e não as circunstâncias que nos causam medo e dor. Nós devemos concentrar os nossos olhos, nosso coração, a nossa fé naquilo que nos traz esperança. Se você começar a olhar simplesmente para o pecado, isso vai te causar medo, dor, sofrimento, angústia. E uma coisa vai puxando outra. Por isso que nós precisamos exercitar a fé. A consequência da fé é a confiança em Deus e a obediência à sua palavra. E quando nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus, nós estamos sendo fortalecidos para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, como diz o irmão Mateus Dombeck, meu versículo preferido, o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o fundador da fé. Ele que nos concedeu essa fé. Que Ele venha nos fortalecer, para que nós buscamos uma vida de santificação e não uma vida entregue ao pecado. Que nós possamos crer e nos arrepender de nossos pecados e confiar única e exclusivamente em Cristo Jesus. Amém.